Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí, mais um tradicional CryptoVisions. Peço desculpas aí pelo atrasinho de 10 minutos, é que esse tema é um tema um pouquinho mais complexo, então eu queria tentar fazer uma apresentação aqui para vocês da forma mais didática possível, e aí por isso a gente teve um leve delay, mas enfim, espero que esteja aí todo mundo bem, tudo certo com vocês. Me confirmem aí se áudio, se tudo tá tranquilo aqui para vocês. Também tentei voltar aqui aos slides tradicionais aqui do nosso cenário. E, enfim, vamos deixar de conversa, vamos para o conteúdo de hoje do vídeo. Só antes, lembrando aí, não se esqueçam aí de deixar o like, que é super importante. Se inscrever aí no canal, que também a gente já está quase com 11 mil pessoas aqui acompanhando. Hoje eu não consegui divulgar ali nos nossos tradicionais grupos de WhatsApp, mas eu prometo que ao final da live eu dou uma divulgada ali para vocês também. Enfim, tema importante, para mim, um dos setores que mais deve crescer no próximo ciclo de mercado, um dos setores que as pessoas mais estão comentando, que é o segmento de liquid staking. Então, qual que é o objetivo aqui desse vídeo de hoje, pessoal? A nossa ideia é realmente traduzir esse segmento para vocês da forma mais completa o possível. Depois de traduzir esse ecossistema aqui para vocês, quero passar ali por alguns dos cases mais relevantes desse ecossistema, explicar um pouco da dinâmica dos protocolos associados a esse ecossistema, para aí, por fim, falar um pouco sobre previsões de longo prazo desse ecossistema, riscos, dinâmicas e muito mais. Então, tudo que há de mais importante aqui para vocês entenderem esse ecossistema. Também queria fazer uma demonstração para vocês de Liquid Staking, mas eu não sei porque a minha MetaMask está um pouquinho bugada hoje. Aí acaba que eu não vou conseguir fazer hoje para vocês essa demonstração, mas eu prometo que um vídeo mais no futuro a gente realiza ela para que vocês entendam da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Como sempre, qualquer dúvida, fiquem à vontade, mandem aí no chat, que a gente vai comentar um pouco sobre isso. E aí, essa dúvida aqui do Nivaldo sobre liquid staking em relação a Lido, se ela vai ficar para trás, fica tranquilo que a gente vai abordar sobre isso também. Então, bora lá, bora para o conteúdo de hoje. Então, primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês, pessoal, é o que é essa tal dessa dinâmica de staking, porque ela é tão frequente, porque ela é tão comentada. O que acontece é que, especialmente pós 2020, quando a Ethereum começou a adotar a estrutura de Proof of Stake, essa estrutura começou a se tornar muito difundida entre o mercado cripto. Isso por quê? Porque o staking nada mais é do que você utilizar parte do supply daquele ativo como a garantia daquele ativo. Então, staking vem ali do inglês de aposta, então você toma parte de alguma coisa e aí você adiciona ali capital, seu capital, para segurar a rede. Então, a proposta do modelo de staking, ela tem sido muito difundida, por quê? Porque ela gera uma estrutura de maior eficiência de capital financeiro para a segurança da rede. Como assim, Orlando? Num sistema de Proof of Work, você pega o seu capital que você tinha ali investido dentro daquele ecossistema e direciona para outros locais. Que locais? Como, por exemplo, o uso ali de estruturas de energia, de equipamentos, entre outras coisas, para validar e proteger aquela rede. Quando a gente pensa na estrutura de staking, o que está acontecendo, pessoal? A gente não está direcionando esse capital para essa dinâmica, a gente está direcionando para outra dinâmica. Qual que é a dinâmica que a gente está direcionando? Justamente para a gente comprar ainda mais ativos, para ter uma participação maior da rede e segurar a proteção dela. Com isso, vem um plus adicional de segurança, que é o quê? Basicamente, se você tem um aumento da concentração de alguma parte e essa parte age de forma maliciosa na rede, a nossa facilidade de retirar essa parte da rede é maior. Por quê? Porque a gente pode ocorrer um evento de slashing. O que é o evento de slashing? Basicamente, é um evento de punição a um agente malicioso da rede que ele perde seus ativos. Então, qual que é um ponto importante da gente tirar de mítica que existe em relação ao Proof of Stake versus o Proof of Work? No Proof of Work, se uma entidade acumula mais de 50% da rede, você não pode retirar essa entidade, alterando ali seu sistema de validação de hashing, né? Você teria que ali alterar o sistema de hashing para invalidar as máquinas, mas isso impactaria ali todos os players associados àquela dinâmica. Já no sistema de Proof of Stake, você pode sim fazer um slashing e retirar o ativo daquela entidade maliciosa.
fazendo com que aquele ataque seja prontamente combatido. Então, o custo de combate a um ataque de maioria da rede, ele é menor do que o custo de ataque no caso de uma rede de Proof of Work. Essa é uma das grandes vantagens, somado a essa dinâmica de utilizar essa estrutura de segurança que permite ali que a gente tenha é, um pouco mais de potencial e que provavelmente a gente vai ver as novas redes no mercado cripto adoçando o Proof of Stake. A gente já tem percebido essa dinâmica. Então, entendam, o mercado de staking vai ser um mercado extremamente frequente dentro desse protocolo. E como normalmente ele é utilizado, aqui eu usei o exemplo do Ethereum, normalmente ele é utilizado da seguinte maneira: você vai ter ali o usuário pagando uma determinada taxa aqui dentro dessa estrutura. Essa taxa ela vai ter dois destinos. Um primeiro destino que pode ser queima, burn, então, por exemplo, esse 0.8 Ether deixa de existir, e uma segunda parte vai ser direcionada para o validador. O validador, por sua vez, remunera o player que está fazendo parte aqui do processo de staking. Então, basicamente, você contribui com a segurança travando seu ativo e essa contribuição gera naturalmente um resultado financeiro. Esse é o processo básico de staking que existe. Só que qual que é o ponto aqui? Quando a gente está travando o nosso ativo, a gente está abrindo mão de capital. A gente está travando o ativo em prol de segurança, mas a gente está tendo uma certa ineficiência de capital financeiro. Por quê? Porque a gente não utiliza esse ativo mais para as operações financeiras da rede. E isso também implica principalmente na dinâmica quando você quer retirar, você quer fazer o withdrawal desse processo de stake. Você pode fazer? Pode, mas esse processo pode demorar diversos dias. Por exemplo, aqui a gente pode ter um processo de retirada de fundos Ethereum que demora entre 27 horas até 36 dias, dependendo da situação ali daquele player. Então percebam que a gente tem dois pontos muito claros de ineficiência de capital financeiro. O período que você está com o staking travado, que pelo menos você está recebendo alguma remuneração, e o período de saque desse capital. Então, o que é natural que aconteça? As pessoas comecem a pensar, cara, como eu paro de ter essa ineficiência de capital e eu continuo utilizando meu staking, porque teoricamente esse staking está alocado na estrutura mais segura da rede, que seria justamente o processo de validação. Se eu não tenho nenhum risco, se esse staking não falha de alguma forma, eu estaria na estrutura mais segura da rede. Então seria muito parecido com o que acontece no sistema financeiro tradicional, em que você utiliza, por exemplo, um investimento que você está alocado em um tesouro direto como um artifício de alavancagem para você ganhar mais crédito, para você ganhar mais disponibilidade de capital. Isso é muito comum, principalmente em cartões de crédito. Se você abrir, por exemplo, o app do Inter, do Nubank, eles têm uma modalidade que você pode dar capital, travar capital ali dentro, através de um CDB do banco, e em contrapartida você recebe um recibo por aquilo que pode ser convertido em um maior limite de cartão de crédito. Eventualmente, se você não paga a sua fatura de cartão de crédito, esse limite é reduzido e é utilizado aquele capital que eles deixaram você travar para te dar mais crédito para pagar aquele custo. E isso é exatamente o que vem a ser a estrutura de liquid staking. Então, quando a gente pensa em estrutura de liquid staking, a gente está falando disso. Então, qual que é o estado atual primeiro do mercado de staking? A gente hoje tem um mercado de 24 milhões de Ethers em staking, mais de 750 validadores, uma entrada significativa de Ethers de staking desde o Shanghai Fork. Então a gente teve quase 5 milhões de Ethers entrando desde o Shanghai Fork, um supply hoje de 20% da Ethereum e 31% desse mercado concentrado na Lido. Depois a gente vai entender um pouco mais por que esses motivos. E por que esse mercado ainda deve crescer muito? Porque desde o Demerge a gente tem uma associação da taxa de staking com a atividade da rede. Então, o que é um ponto muito importante? Se a gente tem aumento das taxas da rede da Ethereum, por exemplo, se a gente cresce esse aumento, essa taxa da rede da Ethereum aqui, por exemplo, a gente vai ter, por consequência, isso implica diretamente no aumento do rendimento do APY
do staking. Por quê? Porque parte da rede, parte das taxas estão sendo direcionadas a partir do Demert. Então isso é um fato, tá, pessoal? Então provavelmente no bull market a gente vai ver esse staking ali chegar a patamares como, por exemplo, 16%. E aí o que, que vai acontecer? Um monte de gente vai ver isso e vai falar, cara, eu quero ter uma rentabilidade de 16% ao ano em Ether. E aí as pessoas vão migrar para essa modalidade. Isso vai crescer ainda mais esse mercado. Então preparem-se para ver o impulsionamento do mercado de staking. Vai ser um processo muito natural, especialmente depois do Shanghai Fork, que aqui ocorre, né, o saque de staking. Então, se alguém ficar incomodado, se alguém falar, pô, não queria ter meu capital travado, você vai ter também uma facilidade dentro desse processo. Então, vão ser duas realidades que vão ser muito comuns nesse mercado, e é o que me faz acreditar que esse mercado vai crescer de forma significativa. A gente está falando de um crescimento provavelmente de 2 a 3 vezes. A gente deve sair aqui ó, dos 20% para ver um crescimento ali próximos aos 60% da rede em staking, pessoal. Isso nos próximos 1 a 2 anos. Então percebam aqui que a gente está falando de um mercado que ele tende a crescer bastante e tende a se tornar extremamente relevante. Então preparem-se para esse processo, certo? Isso daqui eu já comentei. E aí a gente entra nessa dinâmica do mercado de derivativos de staking, dos liquid stakings. E aí eu quero explicar um pouco para vocês o que, que é esse mercado. Então primeiro eu quero mostrar o processo para depois voltar e a gente definir de fato esse mercado. O que, que é esse processo? Esse processo é muito simples. A gente vai ter um usuário comum mandando Ether para o contrato da Lido. Esse contrato, por exemplo, da Lido, vai depositar Ether na Ethereum e vai passar pelo processo de validação. Em contrapartida, você vai ter o STET. Então, o que é o STET? Ou, por exemplo, nesse caso aqui, vamos lá, o RTET, o FraxET, o BET, o CBET, todos esses aqui são recibos que você está recebendo como garantia. Então, ao invés de você ter o seu capital ali travado, você recebe um recibo. E se esse recibo tiver uma ampla aceitação, você continua utilizando ele como se fosse um Ethereum convencional. Então, a grande sacada do Liquid Staking é essa: ela te dá esse recibo e esse recibo te viabilizar o uso em diversas outras redes. Óbvio que, ao fazer isso, você vai pagar uma taxa nesse processo, seja ali dentro da Binance, da Coinbase, da Lido, de qualquer player, e por consequência também você está assumindo o risco desse player. Então você assume que esse player vai selecionar bons provedores, vai ter uma boa estrutura, vai ter um bom contrato inteligente. E aí, a depender da aceitação do mercado, você tem um ponto ali muito interessante de uso de capital. E isso constrói uma dinâmica muito interessante. Só respondendo uma dúvida aqui, que eu achei bem legal, do Iago, ele perguntou, em relação às taxas, que porcentagem dessas taxas é queimada e que parte vai para o validador? Existe alguma porcentagem que vai para Ethereum? Então, no modelo da Ethereum hoje, cada taxa que você realiza, cada operação que você realiza na Ethereum, cerca de 80% é queimada, ela para de existir, então ela beneficia tanto o token holder quanto o stakeholder, que é o player que está fazendo staking, e 20% é direcionado ali como uma taxa de remuneração dos validadores, que aí beneficia diretamente o staking holder. Se vocês olham, por exemplo, a dinâmica que acontece no token Pool, né, da Polygon, essa atualização recente da Polygon, você teria ali já uma outra dinâmica, que seria, por exemplo, de que a maior parte das taxas vai ser direcionada só para o staker, então vai depender muito de rede para rede. E uma outra dúvida muito convencional é, beleza, Orlando, eu tenho um STET, e aí, como é que funciona a minha remuneração? Na maioria dos casos, a minha remuneração é associada àquela carteira que está travada. Então você vai ganhar mais STET, você vai começar a acumular STET. Então, à medida que é remunerado aos validadores, são gerados novos STETs que vão ser direcionados para sua carteira. Então, se você vendeu o STET, a sua carteira perde a possibilidade de receber isso, e quem está recebendo é o outro player ali que está acumulando mais STET dentro da carteira. Seria uma dinâmica parecida com isso. Então, quando você está utilizando, você está, de certa forma, abrindo um pouco de mão ali de certa possibilidade disso. E aí, algumas perguntas.
aqui que é outro ponto interessante, né? Se será possível utilizar esses recibos como referências. Então, depende, pessoal, depende muito. Por quê? Porque isso vai depender um pouco da aceitação da rede. Tudo vai de protocolo para protocolo. Hoje, por exemplo, ocorreu o anúncio do CCIP, que é ali o Cross-Chain Protocol da Chainlink, que provavelmente vai viabilizar essa dinâmica que vocês estão falando aí, de você, por exemplo, ter o Bastet na rede do Ethereum e usar ele ali como recibo na rede da Avalanche para você pegar um empréstimo, entre outras coisas. Então você vai ter um processo nessa linha. E o pessoal perguntando se vale a pena o staking de Polygon. Eu acredito que sim. O processo de staking normalmente é um processo muito seguro, muito bem estruturado da rede. Óbvio que provavelmente você vai ter que fazer um processo de delegação. No caso da Polygon aqui específico, você não consegue validar. É, você vai ter que trabalhar nessa linha. Uma outra coisa é se o STET nativo da rede, mas aqui uma outra coisa é se o STET nativo da rede do Ethereum, mas a rede do Ethereum também, da Matic também tem. Eu recebo o IPY, então vai depender um pouco da configuração do token, aí vai de caso para caso, pessoal. Lembre-se sempre, não existe nenhuma regra fixa, travada. Você vai ter que entender justamente como é o processo de remuneração daquele ativo em específico, tá bom? Então, pessoal, essa é a dinâmica base dessa estrutura. E aí, a gente tem justamente a definição desse mercado. O que é o mercado de liquid staking, pessoal? O mercado de liquid staking nada mais é do que o mercado de derivativo de staking, que visa aumentar a eficiência econômica do Proof of Stake. Eu quero que vocês entendam muito bem essa definição. Por que o mercado de liquid staking existe? Porque o mercado de liquid staking foca justamente na dinâmica de você permitir que o usuário tenha uma eficiência econômica ao realizar staking. Então, ele percebe que o mercado de staking gera uma ineficiência econômica, o que é verdade, o que é um fato, e essa ineficiência econômica, naturalmente, permite que a gente tenha uma outra estrutura, uma outra evolução em cima disso. Então, o mercado de liquid staking ele existe justamente para prevenir essa ineficiência econômica. Essa é a grande ideia, o grande modelo que eles estão pensando. Então, pessoal, entendam isso, que isso é muito, muito importante de ser compreendido. Por que esse mercado existe? Justamente para permitir que a gente não tenha essa ineficiência econômica rodando, nesse caso aqui. E isso aumenta muito uma natural evolução desse mercado. Então, isso permite tanto o aumento do staking, que aumentaria a segurança da rede, quanto um benefício para o mercado DeFi, que vai ali ganhar mais com toda essa estrutura, que vai ganhar mais capital, mais liquidez com toda essa estrutura. Então, esse é o ponto central. Muita gente não entende isso. O mercado de liquid staking não é só mais uma forma simples de remunerar. Não, pelo contrário. Ele é uma forma muito bem estruturada, muito bem arquitetada de você aumentar a possibilidade de staking para aquela rede, então ele beneficia a rede, de certa forma, quanto aumentar a possibilidade de uso ali dentro daquele capital financeiro presente dentro da rede. Então, essa é a lógica base que a gente tem dentro dessa estrutura. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Alguma dúvida, algum ponto que vocês não entenderam? E aqui o pessoal perguntando se no caso staking nativo fica travado. Sim, fica travado, pessoal. Todos os casos ficam travados nessa linha. E aqui o pessoal perguntando sobre a paridade do STET para o ETH. Então, esse é um ponto muito legal. Essa paridade, ela tende sempre a 1 para 1. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente teve a liberação do withdraw, do saque dentro da rede da Ethereum, você pode ir na Lido e você pode requerir o seu STET, queimar ele e receber 1 para 1 na rede da Ethereum. Então, isso é um fato. Então, por isso que isso tende a não ser uma realidade mais, porque você tem justamente essa paridade 1 para 1 a partir do momento que você tem ali essas dinâmicas de saque dentro da rede do Ethereum. Por isso que a gente acaba quebrando essa mítica e hoje existe muita arbitragem entre o STET e o ETH.
qual que é o cenário que isso poderia acabar? Se, por exemplo, a gente tivesse um hack, alguma falha dentro do protocolo da Lido. E eu vou comentar um pouco mais sobre esse risco mais à frente. Eu vi que vieram uma pergunta do Cláudio nessa linha, eu vou comentar exatamente sobre isso, Cláudio, um pouquinho mais à frente, pode ficar tranquilo, tá bom? E aí eu só queria trazer um ponto que é quem são os players, né, que fazem parte dessa estrutura. Então, primeiro, os players de derivativos de liquid staking, que justamente geram esse ativo, Lido, Rocket Pool, Frax, Anchor, Stellar, entre outros, e também você tem ali nas corretoras, como Binance e Coinbase, viabilizando isso. E aí, esses players acabam tendo seus recursos utilizados para gerar o mercado de liquid staking FI. O que é o mercado de liquid staking FI? Eles vão utilizar o recibo de staking, por exemplo, como garantia de crédito para gerar stablecoins, como índices para você poder investir sem utilizar o liquid staking e como modelos de geração e otimização de yield. E, naturalmente, você também vai poder utilizar essa estrutura de liquid staking para pegar empréstimo e poder fazer alavancagens, fazer money Lego, como em estruturas como o da AF. Então, essas vão ser as duas grandes utilidades do token de liquid staking, para vocês só terem essa noção. Então, beleza. Processo de liquid staking, já comentei com vocês. Você vai travar, você vai ter o seu STET, e aqui, por exemplo, é muito importante que normalmente você vai ter uma paridade de ETH para STET, 1 para 1. Então, Orlando, eu quero vender meu STET. Meu STET está inferior ao valor do ETH. Você consegue trocar isso a partir do momento que você tem o withdrawal dentro da Lido. Então, esse é um processo. E por isso que o Shanghai Fork é tão importante e é tão importante para o crescimento desse mercado. Porque ele que vai garantir essa viabilidade de paridade 1 para 1. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais dos riscos disso, mas essa é a grande contribuição do Shanghai Fork. E um outro ponto importante, especialmente dos então, respondendo a pergunta, não deve, tá, pessoal? Na teoria, não deve perder. E respondendo a um outro ponto importante é que esses caras normalmente vão ter múltiplos validadores. No caso da Lido, a gente tem mais de 30 players que provém aqui a infraestrutura para Lido, e no caso da Rocket Pool, a gente tem ali dezenas de players também fazendo esse processo. Então, naturalmente, o seu resultado vai depender muito da média do resultado de todos esses players. E aí, eu acho que é importante a gente entender um ponto aqui que responde a dúvida de um dos nossos colegas, que foi essa dúvida aqui. Que se a Lido pode ficar para trás no modelo de liquid staking. O que determina o sucesso de um token de liquid staking, pessoal? Aqui eu vou usar o exemplo do STET, mas isso vale para qualquer token de liquid staking, para qualquer ecossistema. Primeiro ponto, e esse é o ponto mais importante, uma ampla liquidez em protocolos. Isso é muito importante entender. Por que as pessoas estão fazendo liquid staking? Porque elas querem a liquidez daquele ativo. Então não adianta nada o RTET, se ele não for aceito em diversos protocolos, se ele não tem liquidez em DEX, se ele não for fácil de ser utilizado, ele não vai valer nada. Por quê? Porque ele quebra a premissa central, que é eu conseguir utilizar esse capital. Então, qual que é o ponto que a gente tem que lembrar e ter sempre, ficar sempre atento aqui? Quanto maior a liquidez daquele ativo derivado de staking, daquele derivativo de staking, mais promissor é ele. Fato, pessoal. Então, por isso que é tão importante esse ativo estar listado em DEPs, esse ativo está listado em DEX, esse ativo está listado em corretoras, esse ativo ter parcerias com wallets. Porque quanto maior a liquidez, maior a aceitação, maior será o crescimento daquele protocolo. Isso é um fato, tá, pessoal? É importante, de verdade, vocês se atentarem a esse ponto, porque esse é o ponto primordial de toda essa dinâmica. Segundo ponto, transparência com informação. Então, quanto maior a transparência de informação de validadores, de nodes, entre outras coisas, isso vai gerar mais confiança entre toda essa dinâmica. E, por fim, um histórico sólido no mercado. E aqui entra um pouco a resposta sobre se a Lido pode ficar para trás ou não numa eventual corrida do mercado de liquid staking FI. A resposta é muito provavelmente não. Por quê? Porque esse mercado tem uma estrutura natural de oligopólio.
Primeiro, a gente não vai ter ampla liquidez de números ativos de staking líquido, como a STET. A gente não vai ter um amplo histórico de soluções mais novas. Então, a tendência é que a gente vai consolidar em poucos players esse processo de staking. Será um processo natural para todas as redes de staking que o seu liquid staking sejam concentrados ali em poucos protocolos e poucas corretoras centralizadas, porque esse processo de adoção é diretamente relacionado à liquidez e aceitação daquele ativo derivado associado àquele protocolo. Então, esse talvez seja um dos insights mais importantes. Provavelmente ele não vai perder mercado, justamente porque ela já está conseguindo esse status de alta liquidez, alta transparência e histórico sólido no mercado. Ficou muito claro isso para vocês, pessoal? Porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da gente ter em mente para compreender essa dinâmica. Tá bom? Depois responda aí no chat se ficou clara essa dinâmica para vocês, por favor. E, então, quais que são as conclusões lógicas dessa dinâmica? Que esse mercado, ele vai ter um processo cada vez maior, ele vai crescer cada vez mais. Ele vai ser um mercado de oligopólio e ele vai ter, naturalmente, alguns riscos direcionados para o ecossistema. E aqui é o ponto que a gente vai responder um pouco da dúvida do Cláudio, que veio aqui logo em seguida, que é em relação aos riscos desse mercado. Então vamos entender quais são os riscos do mercado de liquid staking. Isso daqui vai ser direcionado especialmente para as redes que têm a estrutura de Proof of Work. Então essa vai ser os principais problemas. Primeiro, risco de vulnerabilidade de contrato inteligente. Então se o contrato inteligente dessa solução falhar, naturalmente isso vai ter um impacto nessa solução. Qual que é o grau de risco que eu enxergo para isso? Pequeno a médio. Eu acho muito difícil a gente observar uma falha de, de um contrato inteligente dentro dessa dinâmica. Por quê? Porque as principais soluções são extremamente auditadas, são extremamente visadas e também são, são hoje muito fáceis de serem auditadas, não é uma atividade que é tão complexa assim de ser auditada. Então, vulnerabilidade contra inteligente, na minha visão, é um risco baixo. Segundo ponto, centralização de validadores. Como eu comentei aqui, isso vai ser um efeito colateral do liquid staking. Por quê? Porque basicamente é um processo, vai ter o processo de oligopólio. Como eu comentei, essas são as características essenciais para um token de liquid staking se formar. Então, esses dois pontos, pessoal, sinceramente, não acho que são pontos tão válidos assim. Muita gente vai bater nesses dois pontos, mas eu acho que são pontos menores comparados aos dois riscos que eu vou trazer aqui agora, que para mim sim são os riscos fundamentais. Primeiro grande risco que a estrutura de liquid staking traz: excesso de alavancagem. Por quê? Porque se eu tenho muito STET em protocolos de empréstimos, protocolos de DEX, protocolos de stablecoins associados àquele protocolo de empréstimo, enfim, entre outras coisas, o que acontece? Quando a gente vê uma correção forte no mercado e a gente não viveu ainda uma correção forte no mercado, com esse mercado amplamente difundido, a gente provavelmente viverá isso no próximo ciclo de bear market. Provavelmente a gente vai ter uma liquidação significativa desse staking, a gente vai ver esse staking perder paridade com o ETH momentaneamente, enquanto o processo de arbitragem vai ser feito. Isso vai abrir um precedente para algumas carteiras acumularem muito daquele derivativo de staking. E, por consequência, acumularem uma fatia relevante daquela estrutura da rede. Isso é um risco real que vai acontecer no mercado, e por essa estrutura ter menos liquidez, ela naturalmente vai sofrer mais com isso. Então, isso vai acontecer, isso será uma realidade. E o segundo ponto é o risco moral dentro daquela estrutura. E esse daqui, para mim, é o que responde essa dúvida que muita gente fala. Por que a Lido e por que outras estruturas de liquid staking podem comprometer de forma significativa a segurança da Ethereum? Essa aqui é uma reflexão que eu quero trazer para vocês, e talvez seja um dos insights mais importantes da live que a gente tem. O que acontece, pessoal? Uma rede, ela pode sofrer mudanças por uma visão social.
em algum momento, a visão social ela pode não comandar, a visão do código pode não comandar uma rede. Vou dar um exemplo aqui para vocês, e esse é o exemplo mais famoso que a gente já teve até hoje na história. A Ethereum foi idealizada em 2014, foi lançada em 2015. E nesse momento começou, essencialmente em 2016, um processo de levantamento de fundos através das estruturas de DAOs. O DDAO foi a estrutura mais famosa e era um contrato inteligente que você enviava dinheiro para aquela estrutura acumulava capital em cima daquilo. E o que acontece? Esse DDAO ele tinha uma falha no seu código que permitiu a existência de uma vulnerabilidade e ele sofreu um ataque hack. Só que foi um ataque hack legítimo, que ele utilizou o código em prol a um benefício. O código estava mal escrito. E o código mal escrito gerou um ataque hacker. E esse hacker conseguiu levar ali uma quantidade de supply significativo da Ethereum e quebrar o DDAO, que era, então, a DEP mais importante da rede da Ethereum. Nesse momento, a rede se reuniu porque ela tinha um problema, que era o seguinte: ela poderia seguir o código e deixar que o DDoS tivesse acontecido, porque teoricamente ele estava certo. E com isso, você teria um prejuízo significativo na estrutura da rede, ou ela poderia forcar a rede. E ao forcar a rede, apagar esse erro da rede, apagar esse código e continuar como se nada tivesse acontecido. Indo contra ao código da rede, indo contra um evento já concretizado, já validado da rede. Qual foi a alternativa utilizada? O fork. E isso que gerou a Ethereum Classic. A Ethereum Classic é um universo da Ethereum em que o DDoS aconteceu. E a Ethereum convencional é um universo em que o DDoS não aconteceu. O DDoS hack. Esses são as duas diferenças entre um e outro. E esse é um exemplo em que o consenso social supera o consenso do código. Por que eu estou falando disso? No caso aqui da Lido. No momento que a gente tem uma concentração muito alta de um protocolo de liquid staking, se esse protocolo em algum momento falhar, ele pode ser tão impactante, tão prejudicial para a rede, que a rede faça um fork revertendo essa falha. E existe uma certa consciência do mercado em relação a isso. Por exemplo, imagine que hoje a Lido sofre um slashing. A gente está falando de 31% do supply de staking da Ethereum. A gente estaria falando de que a gente teria do dia para a noite a eliminação de 7% do supply da rede da Ethereum se a Lido tem uma falha catastrófica em sua estrutura. Isso geraria enfim, uma desalavancagem ferrada no mercado e impactos significativos no mercado de DeFi, entre outros cases. E existe a possibilidade disso nunca acontecer. E da Ethereum virar e falar, não, vamos fazer um fork e que a gente reverte essa situação, caso exista consenso social em cima disso. E nesse caso, a gente estaria quebrando o código da blockchain. E provavelmente a gente geraria um fork, geraria um estresse nessa estrutura. Isso é uma possibilidade. O que a gente torce para que a Lido haja da maneira mais correta e ética o possível. Só que no momento que a gente tem a noção que isso é uma possibilidade, a gente entra justamente no risco de moral hazard. O que é o moral hazard? É o risco de uma entidade, por ter a noção que ela tem aquela segurança, agir de forma maliciosa ou de forma negligente. Então, por exemplo, ali do negligenciar sua estrutura de validação e eventualmente sofrer com aquilo e não se importar tanto em sofrer com aquilo, com aquela falha. Esse é o maior problema do mercado de liquid staking, que ele abre um precedente muito grande de moral hazard, ele abre um precedente muito grande de excesso de alavancagem, e que se em algum momento uma dessas soluções falhar, a gente pode ver que a rede tenha que ter uma ação contra o seu próprio código. Ficou claro para vocês esse risco, pessoal? Porque realmente essa vai ser uma das maiores dores do mercado de staking de modo geral. Me deem nos comentários, no chat, se ficou claro. Ficou claro a resposta aí para você? Cláudio, deixa eu aqui pegar outras dúvidas que eu vi que surgiram. Aqui a galera comentando.
Aqui, deixa eu pegar uma outra dúvida do Gabriel, que o Thiago até respondeu aqui de certa forma. Primeira coisa, o pessoal perguntando se teria possibilidade de a Lido fazer parte do staking da Polygon. Eu ia até comentar isso, que o staking da Polygon vai ser uma realidade. A Lido, como o Thiago já respondeu, já tem um produto disso, mas agora que a gente pode ver uma tração maior do staking da Polygon, a depender da estrutura que eles vão bolar para subnets, entre outras coisas, tá, pessoal? Aqui, se esse slashing iria para o validador, sim. A gente poderia sim ver esse slash refletindo no validador, mas ele também vai refletir no saldo do STET, pessoal. Se ele não refletir para o usuário, você teria um problema que você teria ali o depagging do STET. Então, sim, ele vai ter que refletir ali para o usuário esse impacto, entendeu? Enfim, explicado esse risco de moral hazard, vamos ali para outras perspectivas que a gente tem. Entender essa questão. Vamos lá. Novos projetos de liquid staking. O que está acontecendo, pessoal? Dado que esse mercado é frequente, a gente está tendo novos projetos que eles são 100% baseados no derivativo de liquid staking. Então, é o LSD Fi, né, que a gente está chamando. Quem são os principais projetos? Primeiro, talvez hoje o mais relevante, Libra. O que é a Libra? A Libra é o equivalente da Maker, só que ela usa justamente a estrutura do STET. Então você utiliza essa estrutura para mintar o EUSD. Está crescendo bastante. Segundo projeto que está crescendo muito é o Pendle. O Pendle também está indo mesmo nessa narrativa, mas ela é um real trading, que você consegue comprar ativos com descontos e alavancar seus ganhos de yield via STET. E aqui a gente tem outras stables nessa linha, por exemplo, como a Raft, que vai um pouco nessa dinâmica, entre outras questões. Então vocês vão perceber que vai existir um mercado muito grande de aplicações nessa nova linha, e esse mercado no próximo ciclo ele tende a crescer, tende a ser uma narrativa bem forte de mercado à medida que o stake cresce. Então alguns desses projetos podem crescer, podem se valorizar. Novamente eu falo, cara, não é minha especialidade, projetos novos, mas para alguém que está olhando um pouco essa linha, a gente tem que, pode ser interessante de se acompanhar, pode ser interessante de se acompanhar e estudar para eventualmente pegar algum alfa mais interessante. E por fim, novas narrativas que vão fazer parte do Liquid Staking. E aí, para mim, a narrativa que é mais inevitável que a gente vai ver em breve vai ser o Restaking. O que é o Restaking? É basicamente a gente utilizar o depósito de staking de garantia de um player para gerar a segurança para diversas outras soluções, desde Ethereum, como pontes, oráculos, estrutura de disponibilidade de dados e outras redes. Então, basicamente é o quê? Cara, eu vou ver um protocolo que ele tem uma segurança muito ampla, ele tem uma remuneração já interessante, muita gente está fazendo staking, e vou oferecer uma rentabilidade adicional para aquela pessoa, se ela topar também validar outro protocolo. Isso vai ser uma realidade. A EngLayer é o expoente disso no Ethereum. Então, por exemplo, você poderia pegar o seu Ether, fazer o restaking e validar tanto o Ethereum Proof of Stake, quanto, por exemplo, uma estrutura de data viability, ou um oráculo, ou uma ponte, ou o que você quiser. Esse processo vai ser natural, pessoal. A EngLayer, por exemplo, está tendo uma demanda significativa. Eles abriram uma nova tranche de investimento e receberam muito capital, muita entrada nessa linha. Então, vai ser natural, eu acredito, que esse processo. E outro player que já se posicionou nessa dinâmica é a Polygon. A estrutura da Polygon 2.0 e o design do token pool é muito baseado nessa dinâmica de restaking. Então, restaking vai ser algo inevitável, vai ser outra grande tendência para esse ciclo. Provavelmente os dois grandes expoentes disso vai ser a EngLayer no Ethereum e a própria estrutura nativa da Polygon do token pool na dinâmica do Polygon 2.0. Então é importante ficar de olho nesses dois, tá bom? E seguindo aqui, vamos fechar, né, na linha de previsões para Liquid Staking. Eu separei isso em duas pontas. Primeiro, previsões otimistas para esse mercado. E aqui a minha previsão mais otimista é que 40 a 60% do capital do Ethereum vai estar em staking por conta dessa tipo de solução. Consolidações de oligopólio como Lido, Binance e Coinbase
vão ser frequentes. Crescimento do mercado de Race Taken, especialmente ali com a Engine Layer, que é um potencial airdrop, e é um projeto bem interessante, um projeto que está sendo suportado por diversos players, vale a pena de acompanhar, e também dentro do ecossistema da Polygon, pelo token Pool, que vai ser uma solução já praticamente nativa deles nessa linha, e o staking sendo algo fundamental para Polygon, porque é a grande visão do token Pool. Para quem não entendeu isso, convido a assistir o vídeo que eu gravei na terça, que eu comentei justamente sobre essa dinâmica, sobre a importância que o staking vai tomar ali dentro do ecossistema da Polygon. Já previsões não tão legais, eu acredito que o próximo bear market ele poderá ser marcado por liquidações em massa de liquid staking. Então tomem cuidado, eu não manteria todo o meu capital em STET, por exemplo, não faria staking de todo o meu capital. A gente provavelmente vai ter uma falha de um protocolo de liquid staking ou protocolo associado. Por quê? Porque a gente está tendo um hype muito grande, uma narrativa que todo mundo está falando, uma narrativa muito forte, e normalmente narrativas elas são construídas de forma não tão bem estruturadas, e a gente deve ter algum impacto na área de segurança dessa dinâmica de restaking, e também a gente deve ver a institucionalização no mercado. A gente está vendo muitos players como a Block Demon, como a Figment, entre outros, olhando e entrando para esse mercado. Então esse mercado vai ser um mercado muito frequente, tá bom, pessoal? Esses para mim são os meus principais, minhas principais previsões em relação a isso. Eu quero agora puxar algumas dúvidas que eu vi aqui que o pessoal comentou. Então, deixa eu ir respondendo elas aqui, fazer tipo um bate-bola aqui com vocês. Que eu acho que dos pontos centrais sobre liquid staking que eu tinha para passar eram esses. Eu queria ter feito a fazer ele ao vivo aqui para vocês, mas a minha MetaMask deu uma travadinha, então eu não consegui trazer isso aqui para vocês. Eu vou ter que reinstalar o dApp, e aí depois que eu reinstalar eu mostro para vocês. Então, enfim, vou ficar devendo o liquid staking na prática para vocês, tá bom? Mas é bem simples, de verdade, mas enfim, numa outra oportunidade eu trago aqui para vocês. Vamos lá. Valdemir, você acha que a narrativa de futuros perpétuos ainda pode ser uma boa próximo ciclo de alta? Como se antecipar narrativas antes da explosão do mercado? Olha, dica de antecipar as narrativas antes da explosão de mercado: acompanhe as atualizações dos principais protocolos, seja atualizações de tokens, seja atualizações de roadmap, como, por exemplo, o que a Ethereum está passando agora, como outros players estão passando agora. Nisso você vai conseguir entender, e também acompanhe os investimentos dos principais VCs. Sobre narrativas de futuros perpétuos, eu particularmente não é uma narrativa que eu esteja por dentro, porque eu vejo como alto risco regulatório. Pode até ser uma narrativa que vai existir, mas eu acredito que não é uma narrativa tão sólida assim como outras questões, como justamente o Restaking, Liquid Staking e L2. Por isso que essas são as narrativas que eu estou focando para o próximo ciclo. Pessoal comentando que depois disso Lido entra para a carteira de holding. Eu particularmente tenho uma pequena posição em Lido na minha carteira de holding, então é um case que eu acompanho, que eu acho interessante. Pessoal perguntando se eu vejo valorização. Óbvio que toda narrativa forte implica normalmente valorização. Acho que a Lido está num caminho muito bom, e se a gente tiver um crescimento do mercado de staking, a gente vai ver sim isso sendo refletido no token Lido. Apesar de não ter o melhor tokenomics do mundo, mas é natural que a narrativa reflita no preço do ativo. Pessoal perguntando aqui se quem vai tomar frente na rede da Polygon. Cara, não sei se vai ser uma solução tipo a Lido ou se a Polygon vai focar numa solução nativa muito bem estruturada. Historicamente, a Polygon focou em desenvolver soluções nativas bem interessantes. O Fábio aqui falou, né, que pontuou esse risco, sim, a gente tinha discutido um pouco isso no Blockchain Festival, de fato. Então, realmente, risco super bem pontuado, concordo. Pessoal perguntando sobre possíveis airdrops. Então, pessoal, vocês querem uma live dessa? Eu posso fazer se vocês acharem legal. Deixem aí nos comentários se vocês querem. A gente pode fazer, sei lá, uma live de top 3 airdrops que eu estou acompanhando e estou testando. Se vocês acharem legal, deixem nos comentários. Eu chamo até o Ti, que tá aqui comentando no nosso, no chat aí, que vai inclusive ser um dos nossos professores no Crypto Pro. A gente faz uma live extra comentando sobre isso. Se vocês acharem legal, deixem aí nos comentários aqui da live para eu saber, que aí a gente seleciona e faz algo nessa linha. Dependendo, a gente faz até mesmo essa semana. E eu te tô falando, pô, vamos organizar, a gente pode fazer essa semana ainda.
Pessoal perguntando sobre a Pool em relação a pagar taxas de gas. Então, pessoal, não foi confirmado pelo time. O time vai deixar bem solto isso em relação a como vai ser esse processo. E a gente não tem uma certeza, assim. Eu não vejo como um problema tão grande, tá, pessoal? Sincero, sendo muito, muito sincero. Por que eu não vejo como um problema tão grande? Porque, independente da forma que for paga as taxas, essas taxas vão ser direcionadas para o staker. E a ideia do protocolo não é fazer tanto burn, mas principalmente remunerar muito bem o staker. E se isso acontece, você tem uma dinâmica naturalmente de crescimento nessa linha. Então, eu acredito que independente se você tiver o token nativo sendo pago ou um token extra, se você tem uma boa taxa sendo direcionada para o staker, tá tudo bem. A questão é que o ecossistema da Polygon vai ser muito mais orientado a staking do que o ecossistema da Ethereum. Como eu comentei, a design do token pool ele é muito mais pro staker do que pro holder. Então, para o holder de token Polygon, vai ser interessante fazer staking. Essa é a grande intenção do protocolo. Ficou claro aí, Max? E aí eu vi que o pessoal perguntou aqui sobre OnCryptoPro, perguntando sobre o valor. Para quem não está sabendo, pessoal, daqui a 2 semanas e meia, a gente vai ter a liberação do OnCryptoPro, vai ser a minha assinatura. Basicamente, você vai saber exatamente como eu invisto meu patrimônio, vai aprender a ganhar tokens de graça via nossa carteira de airdrop, vai ter mais 60 horas de conteúdo. O que vai ser o OnCryptoPro, pessoal? De forma muito resumida, você vai ter acesso a minha carteira de investimentos. Eu vou colocar 100 mil reais no meu capital pessoal, e aí todas as semanas vocês vão ter atualizações, então vocês vão ver todas as minhas operações na prática, vocês vão poder ver exatamente como eu invisto meu capital, e vai ser capital meu, vai ser skin on the game total, não vai ser carteira simulada. Eu quero realmente utilizar meu capital. A gente vai ter uma carteira exclusiva de airdrops que eu e o Thiago vamos tocar. O Ti já recebeu aí mais de 100 mil reais em airdrops, então vocês vão ver exatamente todas as operações que eu faço para me qualificar para potenciais airdrops, se vocês também conseguirem fazer isso. Você vai ter um curso definitivo do básico ao avançado, que vai te deixar aí no 1% do mercado cripto em termos de entendimento. E a gente vai ter os melhores analistas do mercado de cripto fazendo parte do All Stars. Aí vocês vão ter acesso a todas as aulas desses analistas. Então, já posso adiantar que, por exemplo, a gente vai ter o Caio Vicentino dando uma aula aí sobre DeFi para vocês de forma exclusiva, entre outros nomes que aí na próxima semana eu vou confirmar. E é justamente uma assinatura desde para a pessoa que não tem tempo de acompanhar o mercado e que pode ter acesso à minha carteira de investimento de forma detalhada e facilitar a sua vida, para um iniciante que quer começar a aprender a fazer todo esse processo, e para o investidor experiente que quer ali se aprofundar em temáticas como airdrops, opções, tokenomics e outras estratégias alavancadas para ganhar. Se você quer fazer parte disso, convido vocês a entrarem na lista de espera do OnCrypto Pro. Tem link na descrição, mas também quem quiser receber, tá aqui o link para vocês da lista de espera no chat. Só entrar que aí vocês vão conseguir receber e ter acesso a todas as informações. Link na descrição ou link na lista de espera do chat. Então quem quiser fazer parte e também fazer um outro convite para vocês, antes de finalizar a live, que é fazer parte do Crypto Today. Para quem não sabe, o Crypto Today é a nossa newsletter diária, eu tenho certeza que muita gente aqui recebe, já tem aí mais de 100 pessoas, de 10 mil pessoas recebendo esses e-mails todos os dias, e se você quer ficar à frente do mercado e receber todos os dias uma análise diária minha, basta clicar aqui nesse link que eu tô mandando aqui para vocês receberem pra gente. Para vocês receberem todos os dias uma análise minha. É 100% gratuito, tá, pessoal? E aqui respondendo, sim, vai ter aula de RED dentro do nosso produto, da nossa estrutura. Pessoal perguntando se faz sentido colocar em stake. Acho que faz sentido sim. Estude primeiro, entenda exatamente como funciona esse processo. Depois acho que vale a pena sim você colocar esse capitão em stake, até porque cada vez mais vai ser mais importante esse processo, pelo menos adicionar uma parte disso. E o pessoal perguntando se o carteira número também está falando copiar endereço, não consigo copiar endereço, só que a minha notícia fazendo stake na Lido, só para aprender. Então,
Realmente, cara, eu queria mostrar aqui na prática ao vivo com a MetaMask, mas realmente a extensão deu uma bugadinha, então eu vou ter que fazer um processo de recuperação da wallet, por isso que eu não consegui mostrar aqui para vocês ao vivo. Mas eu prometo que uma outra oportunidade a gente vai fazer isso. Então, pessoal, espero de verdade que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar o like. Se você está conhecendo o canal agora, não esqueça de se inscrever. Se você tem interesse em ter um acesso ainda mais aprofundado em relação a tudo que a gente está falando, se inscreva aí no OnCrypto Pro. De verdade, estou preparando a assinatura com muito carinho para vocês. Prometo que vai ser um preço ali dentro do padrão do mercado e que assim vai valer muito, muito, muito mais do que do que eu irei cobrar. E também se inscrevam aí no dentro do Crypto Today para receber minhas análises diárias. É isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a live. Um abraço e até logo. Até vamos, sei lá, talvez essa live extra aí que a gente faz sobre os projetos de airdrop que a gente está